A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje eu venho refutar um herege e eu penso que seja todos os hereges. Nós sabemos, se esses hereges tivessem obediência às autoridades eclesiásticas, como manda a Sagrada Escritura, eles jamais teriam apostatado da fé. Essa aqui é uma realidade. No entanto, não é uma das heresias das filhas de Lutero dizer que a única autoridade infalível é Cristo ou a Igreja. Ou a Bíblia. Eles dizem, nós não precisamos da Igreja. Rapaz, a Igreja fora. Meus queridos, esse herege, esse pastorzinho de esquina, denominado pastor, disse, nós não precisamos de igreja. Esse foi o linguajar dele. Será que é isso que a Bíblia ensina? Tudo que você vai ver aqui está dentro da Bíblia protestante também. Está dentro da Bíblia protestante também. Primeiro, nós vamos nos deparar com Hebreus 13:17, que diz: Hebreus 13:17 está escrito: sede submissos e obedecei aos vossos bispos, pois eles velam por vossas almas, e delas devem dar contas. Espera aí. A Sagrada Escritura, no grego, vem falar, obedecei a vossos pastores. Quem são esses pastores? Eles pegam esses versículos e dizem que colocou a metade da tábua debaixo do sovaco. É eu, pastor, você tem que obedecer a mim, pastor. Então me dê aí R$1.000 por esse pano ungido, por esse lenço ungido, por essa flor ungida, por esse sabonete ungido. Quer dizer, o sujeito vai, usam esses versículos, adulterando e mentindo, vai e toma dinheiro neles. Esse versículo, quando foi escrito por não sei, ia dizer São Paulo, mas não sabemos o escritor da Epístola aos Hebreus, quem foi. Quando isso aqui foi escrito, já existia pastor protestante? Não. Ainda faltava 16 séculos ainda para aparecer os falsos pastores protestantes. Então, quem são esses pastores? Meus irmãos, quando você encontrar na Bíblia o termo pastor, você já sabe que é o bispo. Se nós pegarmos verso 28 de Atos, vai dizer: cuidai de vós mesmos, de todo o rebanho do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear. Peraí, pastorear vem de quem? De pastor. E está dizendo: o Espírito Santo vos constituiu bispos. Peraí, então os bispos os pastores da igreja primitiva. Como o pastor de Erma. O pastor de Erma era o quê? Um bispo. Nunca li, mas provavelmente um bispo, porque os pastores da igreja primitiva, da igreja da época apostólica, era quem? Os bispos. Por isso nós vemos na constituição hierárquica, magisterial da igreja. Em 1 Coríntios 12:28, em primeiro lugar, Deus constituiu os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os pastores. Porque vem o quê? Vem os pastores, vem os apóstolos. Mateus 10, de 1 em diante. Os profetas, que são aqueles 72 leigos. Lucas 10, de 1 em diante. Ele selecionou ainda 72 discípulos, ou seja, 72 profetas. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo ordenando bispos no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, 12 bispos. Nós vemos várias ordenações episcopais em Atos dos Apóstolos. E diz assim: e em todas as igrejas eles ordenavam pastores, ou seja, ordenavam bispos. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia o termo pastor, não se refere a protestante e nem a líderes protestantes. São os bispos da Igreja Católica Primitiva.
Entende? Então aqui está dizendo, sejam submissos aos vossos pastores. Quem são os pastores? Os bispos. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com seu sangue. Eles, bispos, suas funções são pastorais. Por quê? Porque ele é o pastor que a Bíblia fala no Novo Testamento. Eles são os pastores que vão pastorear. O bispo vai pastorear. Ele tem o báculo de pastor. Ele tem o cajado de pastor para cuidar das ovelhas. E eles vão prestar conta a Deus das almas. Olha só. Presta atenção. Pois eles velam, eles oram por vós. Eles velam por vós, por vossas almas. E delas devem dar conta. Lembra que a Virgem Maria disse em Garabandal, bispos e pais estão vindo para o inferno levando muita gente? Por isso, vão ter que dar conta pelas almas. Meus irmãos, um bispo tem um cargo muito grande na igreja e a Bíblia está dizendo que ele vai dar conta das almas. Os bispos têm que levar o seu rebanho a Cristo, doutrinar na igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade. Então o herege disse, não tem na Bíblia dizendo que nós devemos obedecer ao bispo, que nós devemos obedecer. Espera aí, quando Jesus chama Pedro, diz, Simão, tu me amas mais do que isso? Sim, Senhor, tu sabe. Então apacenta. O que quer dizer? Governa as minhas ovelhas, governa os meus cordeiros. Espera aí, isso é heresia. E muita heresia, muito antibíblico dizer isso. Cuidado você que tem a mentalidade protestante. Cuidado com você que tem a mentalidade protestante. Isso não vem de Jesus Cristo, esse ensinamento desses filhos de Lutero não vem de Jesus Cristo, e sim do pai da mentira, o diabo. Continua a Sagrada Escritura. Mateus 18, versículo 17, diz assim: se recusar ouvi-los, dizei-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti o quê? O quê? Um pagão. Esses hereges dizem, nós não precisamos de igreja. Essa igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Essa igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, o que quer dizer com isso, irmão Fábio? Que você jamais pode receber a verdade fora dessa igreja. Qualquer verdade ou supostamente desenhada, né, uma carapaça, uma caricatura de verdade fora desse corpo é mentira. E não existe meias verdades. Querem subir a cabeça fora do corpo. É o que Paulo diz em Colossenses 2. Colossenses 2, 18, 19, Paulo diz, eles querem chegar à cabeça fora do corpo, não sendo as juntas, não sendo membros do corpo. Aqueles que guardam o sábado, aqueles que, né, essas seitas judaizantes, e que todas essas seitas protestantes, elas têm, no fundo, elas são judaizantes. Sempre vive o que ensinou a lei mosaica, que só durou até João Batista, 16 de Lucas. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós vemos Jesus salvar as pessoas. A Bíblia diz, e Lucas escreveu, que Jesus salva as pessoas enviando elas para a sua igreja. Ficou claro em um dos concílios da igreja, não existe salvação fora dessa igreja. Então nós temos que ser obedientes às autoridades religiosas, sim. Se nós pegarmos o capítulo 13 de Romanos, verso 1, vai falar que nós temos que ser obedientes às autoridades civis e às autoridades religiosas. As autoridades constituídas por Deus e as autoridades dos homens, que também foi uma vontade de Deus. Entende? Então, e nós vamos encontrar vários versículos, o próprio São Paulo dizer, se vocês não obedecem ao meu evangelho,
ou se vocês não obedecem ao Evangelho de Cristo, vocês são excomungados. Vocês vão acreditar num anjo que desceu no céu, vocês vão acreditar numa pessoa que chegou pregando um Cristo diferente, segundo a Coríntios 11, 3 e 4. Isso é o quê? É heresia, isso não existe. Isso não salva. Olha só. Se recusar a ouvir a igreja, seja ele para ti como um pagão e publicano. Aqui está. Aqui está esses insubmissos à igreja. Eles querem separar a igreja de Cristo, porque eles não compreendem, meus irmãos, que a igreja é o corpo de Cristo. Então eles querem separar de qualquer jeito, tirar a cabeça fora do corpo. Eles querem carregar a cabeça debaixo do sovaco. Entende? Porque fora do corpo não existe como chegar à cabeça. Oh, meu Jesus. É São Paulo que está dizendo isso, meus irmãos. Não é criação de Fábio, não. Olha só. Ó, presta atenção. No versículo 16 ele diz que essas pessoas guardam o sábado, um bocado de superstições bobas. Olha só, versículo 19, ó. Não se mantenham unidas à cabeça. O protestantismo é o quê? Não se mantém unida à cabeça, porque é cauda. Se você pegar uma cauda, que é um rabo, e unir ela a uma cabeça, vai dar o quê? Uma cauda com a cabeça é uma cobra, uma serpente. Então, todas as falsas doutrinas é cauda. Não é corpo. É cauda. Está lá no capítulo 9, se eu não me engano aqui, de Isaías, que Deus tirou a cauda do corpo. A cabeça é o ancião. O corpo é o meu povo. E a cauda é o falso profeta. Está lá em Isaías 9. Então Deus tirou o falso profeta fora. E eles são os falsos profetas. Todos esses fundadores de seitas protestantes. Falsos profetas. Mentirosos. Que fazem a lavagem cerebral nos seus clientes. E aí seus clientes vêm conversar besteiras nos meus vídeos. E eu, ó. Aqui não. Aqui ninguém balança o coreto aqui na casa da mãe Joana, não. Veja se aceitam o meu desafio para debate no Facebook, cara a cara. Não, vem conversar besteira aqui nos comentários. Porque formiga sabe que folha corta. Essa que é a realidade. Né? Olha só. Não se mantêm unidas à cabeça, do qual é todo o corpo. Todo o corpo, São Paulo está dizendo todo o corpo, porque a igreja é o corpo. Colossenses 1,15. Voltando uma folha, no mesmo lado aqui, ó. 1,18. Jesus é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. 1,18. Então a igreja é o corpo de Cristo. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, ou seja, uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão, a Eucaristia. 1 Coríntios 10, 17. Efésios 4, 3 a 5. Somos um só corpo, por isso há uma só fé, um só batismo num só corpo. Ou seja, o que é corpo? Uma só igreja. Tornamos membros dessa igreja pelo batismo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Então, não sendo membro dessa igreja, como vai se salvar? Porque não tá, é São Paulo que está dizendo, não está unida a cabeça. Então, olha o protestantismo. Ó. Não se mantêm unidos à cabeça, o que apostataram, da qual está todo o corpo, pela união das juntas e articulações, e se alimenta e cresce conforme o crescimento disposto por Deus. Só cresce na fé, meus irmãos. Só cresce para o reino de Deus se tiver nesse corpo. Fora desse corpo, que corpo é esse? Que é a igreja. O protestantismo não acredita que a igreja é corpo de Cristo, porque está na tábua deles, mas não crê. A Bíblia está dizendo que fora desse corpo não tem como se salvar. Não tem como estar unida à cabeça. São Paulo que diz, Colossenses 2,19. Não se mantêm unidas à cabeça, do qual está todo o corpo. E que corpo é esse? A igreja, está toda a igreja. Ela é o corpo de Cristo. É inseparável. Porque Cristo entregou-se completamente por ela. Mais para trás, vamos ver isso. Efésios.
Efésios capítulo 5, versículo 21 em diante. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo do qual ele é o Salvador. A igreja é seu corpo do qual ele é o Salvador. A igreja. Olha aqui, outra vez. Cristo, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, a igreja que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o seja os maridos e as mulheres. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando pela água do batismo. Um só batismo. Veja a hermenêutica de Efésios 4, versículo 5. Um só batismo, uma só fé. Veja só. Para santificá-la pela água do batismo e com a palavra. A palavra é aquela que o padre cita, vai, né, no rito batismal. Para apresentá-la a si, toda gloriosa. A igreja é apresentada a si toda gloriosa pela água do batismo. Pelo sacramento do batismo, meus irmãos, Cristo se entregou pela igreja, que é o seu corpo. Ele é o chefe do seu corpo. Vamos parar e pensar aqui em normas, vamos falar em normas naturais. Veja só, eu vou fazer agora um sinal com a minha mão, porque a cabeça, o cérebro, vai permitir que ela faça esse sinal aqui. A minha mão faria isso sem a minha cabeça? Não. Assim é a igreja. Assim é a igreja, corpo de Cristo. São os membros, os braços, os dedos, as pernas. É os membros, meus irmãos. Nós somos membros da igreja. Nós não somos a igreja, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos membros dessa igreja. Por isso a teologia do capítulo 15 de João, da videira verdadeira, ela é extraordinária. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos da videira. Nós estamos o quê? A videira é o quê? Eu sou a videira. Jesus é a videira também é a igreja, da qual ele é a cabeça. Nós somos ramos na videira, que é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento daquele que já foi posto, que é o fundamento dos apóstolos. Eles já puseram, eles já anunciaram o mundo. Foi fundada sobre Pedro, tu és Quefas, sobre essa Quefas edificarei a minha igreja. Ninguém pode pôr mais outro. Então isso está concretizado, isso está selado. Para aparecer esses hereges, nós vamos direto à cabeça sem precisar do corpo. Em nenhum canto da Bíblia dizia a cabeça sem. Me mostra um versículo na Bíblia que deve ir a cabeça sem o corpo. Agora eu mostro que ninguém chega à cabeça fora do corpo. Aqui, ó. Outra vez. Outra vez. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Não se mantém unido à cabeça. Não tem como chegar a Jesus. Que é a cabeça? Cristo. Não estão unidos a Jesus fora da igreja. Por isso o concílio da igreja e concílio ecumênico no século III para o século IV foi claro, não existe salvação fora dessa igreja. Para poder se salvar o próprio Cristo, para poder que as pessoas fossem salvas, ele empurrava essas pessoas para a sua igreja. Vamos ver? É matando a cobra, mostrando o pau. Não tem conversa aqui, meu irmão. É desse jeito, ó. Olha aí, ó. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 46 e 47. Todos os dias, unidos de coração, era uma só fé, uma só alma. Unidos de coração, frequentava o templo todos os dias partia o pão na casa, celebrava a Eucaristia nas casas, porque não tinha um templo ainda. O primeiro templo erguido foi no ano 300. O ano 300 depois de Cristo, século 3. Tomavam a comida de alegria e singeleza de coração, a comida do céu. Louvando a Deus e cativando a simpatia de todos. Olha o que Jesus fazia. Presta atenção. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Ajuntava esse grupo, ajuntava essa assembleia, outras pessoas, porque fora dessa assembleia não existe salvação, ela é coluna, sustentáculo da verdade. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10,16, por isso, se não ouvir a igreja, seja tido para vocês como pagão. As heresias não ouvem
a igreja. Não escutam a igreja. Falam e perseguem, vomitando os vômitos da serpente e do dragão contra a igreja. É ou não é? É, meus irmãos. É desse jeito. Presta atenção. E o Senhor, e olha, o Senhor ajuntava cada dia mais pessoas a essa igreja. Versículo 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na celebração do pão e nas orações, na celebração eucarística. O primeiro nome dado à missa foi de fração do pão, pelos apóstolos. Então, meus irmãos, fora dessa assembleia, fora dessas autoridades religiosas, não existe salvação. Não estão unidos à cabeça, já acabei de citar, não estão na cabeça que é Cristo, estão fora do seu corpo, que é a igreja fundada por Ele. Agora, para destruir a igreja fundada por Ele, aí vem as heresias. Ah, Constantino prostituiu a igreja. Peraí, Jesus disse: as portas do inferno não podem destruir ela. Como Constantino ia mudar a doutrina da igreja, destruir a igreja, corroer a igreja por dentro. E a palavra de Jesus, quando ele fundou. Peraí, ei, não vamos esquecer disso. As portas do inferno não podem destruir ela. Continua 2000 anos o inferno tentando destruir, mas não consegue. O arianismo, o pelagianismo, o gnosticismo e tantas outras heresias. Heresia do Nazareno, heresia da seita da Nova Aliança, uma seita fundada que eles aplicam o batismo e aplicam a circuncisão ao mesmo tempo. Oh, meus irmãos, tantas heresias. O arianismo, não sei se já citei o arianismo. Meu Jesus de Nazaré, tentando destruir a doutrina da igreja, ela continua perfeita, faz 2000 anos, do mesmo jeito como o seu Senhor ensinou. Entende, meus irmãos? Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 4. No entanto, quando tendes contendas desse gênero, escolheis para juízes pessoas cuja opinião é tida em nada pela igreja. O protestantismo é o quê? Tido em nada pela igreja. O que é que a opinião do... serve para esse falso ecumenismo aí. Mas o que a doutrina protestante serve para a igreja católica? Nada. Nada. Porque só é heresia. Está fora. Porque vocês buscam fora, São Paulo está dizendo aqui, 1 Coríntios 6, 4, porque vocês buscam fora opinião, aconselhamento, seguir pessoas que não é nada pela igreja, não está na igreja, é tido em nada, estão fora, são apóstatas, são pessoas que estão fora, são doutrinas heréticas, porque vocês procuram heresias em vez de procurar a igreja. É o que nós vemos hoje em dia. Eu e você estamos cansados de ver católicos buscar aconselhamento de falsos profetas e apóstolos e missionários protestantes. Eu e você vemos. Eu e você sabemos disso. Quem é que faz isso? Os católicos, meu povo, se perde por falta de conhecimento. Esses não têm conhecimento, não sabem nem qual é a mão esquerda nem a direita, eles fazem a lavagem cerebral. Quantos não estão indo para essas heresias protestantes? Muitos, e não são poucos. Não são poucos. Então, meus irmãos, este pequeno vídeo refutando esse herege, dizendo que nós não precisamos ser submissos à igreja. Nós vamos direto à cabeça. São Paulo está dizendo que ninguém vai à cabeça fora do corpo. Ninguém está unido à cabeça, que é Jesus, fora do corpo, que é a sua igreja, a igreja fundada por ele. Logo, Jesus disse: quem vos rejeita, a mim rejeita. Logo, nós vemos no capítulo 18 de Mateus, versículo 17 e versículo 18 dizer: se não obedecem à igreja, seja para vocês como pagãos. É o que o protestantismo é para nós. É a Bíblia que está ensinando, é a Bíblia que nos ensina. Foi a doutrina apostólica que ensinou, foi o próprio Jesus que ensinou. Então isso é regra doutrinária para nós. Entende? É matando a cobra e mostrando a palavra. Meus irmãos, meta o dedo no like, pelo amor de Deus.
Tem vídeo aí com 500 visualizações que só tem 60 likes. Meu Jesus. Eita povo ruim de like, minha Nossa Senhora. Antes de assistir o vídeo, meta o like. Porque depois que você assistir o vídeo e meter o like, nem o YouTube vai assistir. Vai aceitar o teu like depois do vídeo. Tem que meter o joinha, ó. Não tenha pena não. Meta o dedo aí. Esse negocinho riscado de branco aí. Tá assim, ó. Tá assim. Toca o dedo nele e fica branquinho. Hã? Porque como é que o YouTube vai rodar esses vídeos, meus irmãos? Se você não evangeliza, cada like que você dá, você está evangelizando uma pessoa ou mais. A pessoa, o sujeito, no dia que tiver que prestar conta a Deus no tribunal particular, o Jesus vinho. Oxente, mas eu não fiz nenhuma obra boa para ser salvo, o que eu fiz? Você meteu o like naquele dia e as redes sociais rodou aquele vídeo e ele alcançou muitas pessoas através do teu like. Por isso você é um evangelizador. Olha aí. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.